Encontros com o Futuro. Hoje com uma convidada muito especial, Elbia Ganon, presidente executiva da Abeólica. Bem-vindo, viu, Elbia? Obrigada. Encontros com o Futuro é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Elbia, conta primeiro para a gente o que é a Abeólica. A Abeólica é uma associação privada sem fins lucrativos que tem por objetivo inserir, desenvolver e fazer crescer a energia eólica no Brasil. A associação tem 23 anos, mas o seu trabalho mais relevante, mais perceptível tem sido nos últimos 14, 15 anos, porque a eólica começou a crescer no Brasil e começou a ser percebida mais pela sociedade e hoje é a segunda fonte de geração do país. Sensacional. A primeira é hidroelétrica. A primeira é hidrelétrica. Hidroelétrica, tá. Elbia, conta pra gente um pouco da história da energia eólica no Brasil. Como é que está indo, de onde veio? Cresceu muitíssimo e muito rapidamente, né? Sim, a história da energia eólica no Brasil é uma história muito linda, muito bonita em termos de crescimento, né? Foi uma política que o Brasil fez lá em 2004, os primeiros projetos saíram a partir de uma política que foi feita em 2004, que foi o PROINFA, um programa de incentivo de fontes alternativas, muito parecido com o que a Europa estava fazendo na ocasião, com o modelo de feed-in-tariff. O Brasil trouxe um programa para cá para desenvolver o que se chamava naquela ocasião de fonte alternativa, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Naquela ocasião eu estava no governo e participei da construção desse programa. Olha só. E em 2006 nós tivemos o primeiro parque de grande porte instalado no Brasil, que é o Parque de Osório, que fica no Rio Grande do Sul. Ano que vem nós vamos comemorar 20 anos da inauguração do parque. E a partir dali nós passamos a conhecer bem e dominar a tecnologia de produção eólica. As turbinas eólicas, as máquinas, elas foram desenvolvidas primeiramente na Dinamarca, mas depois veio para a Alemanha, veio para a Espanha e para os Estados Unidos, e hoje a China é o grande produtor de turbina eólica. Mas nós, brasileiros, produzimos turbina eólica porque, quando estávamos no processo de implementação e crescimento da eólica, que aconteceu no período de 2011 e 2015, eu já estava à frente da associação, nós fizemos uma política industrial que deu muito certo, uma política de conteúdo nacional, de atrair fabricantes para o Brasil. Então, hoje a gente tem uma cadeia de produção da energia eólica. Nós não temos só a produção, só o parque eólico produzindo. Nós temos toda uma cadeia de produção da indústria de energia eólica no Brasil. É a segunda fonte do Brasil. O Brasil é o terceiro país que mais investe em energia eólica no mundo. E Olha já só! Isso! E já Olha é só. a sexta Eu não economia. sabia disso. Sim, já é o sexto país em capacidade instalada. Quando eu cheguei na associação em 2011, nós éramos o 15º. Tá, e já estamos em sexto. E já estamos em sexto. E estamos avançando? Estamos avançando. A China domina este mercado, Sim, como quase todos. O concurso. A concurso, isso. Aí a gente tem Estados Unidos, Índia, Sim. E França, Espanha, mas a gente chega lá. Chega lá, chega lá. Muito interessante. E qual é a grande vantagem da energia eólica? A energia eólica, ela é uma das fontes de produção de energia que, além dela ter uma característica de não emissora, porque não emite CO2 na produção, não emite porque ela aproveita o vento. Então, a turbina roda a partir da força do vento. Ela tem essa vantagem de ser uma fonte limpa, renovável, isso é muito importante quando estamos falando de transição energética e de um novo modelo econômico, né, em baixo carbono, e ela é uma fonte extremamente competitiva. Em 2012 ela se tornou a segunda mais competitiva, e em 2017 ela se tornou mais barata do que a hidrelétrica. Então essa é uma grande vantagem
E outra vantagem muito importante é que nós temos em abundância no Brasil. O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. E a energia eólica tem outro aspecto Onde? no Nordeste, concentrado principalmente no Nordeste Tá. e no sul do país, no Rio Grande do Sul. Perfeito. Agora, o fato interessante é que o melhor vento da Alemanha, ele é igual ao vento de São Paulo. Que é ruim. Que é ruim, quando eu comparo com o Nordeste. É um vento Tá. de 6 metros por segundo. A gente tem até um potencial em São Paulo, mas dificilmente nós vamos aproveitar, porque o vento do Nordeste é 10, 12 metros por segundo. É muito abundante. É o dobro. É o dobro. É o dobro. E isso define muito preço e competitividade. Agora, uma coisa muito bacana na energia eólica, e hoje eu tenho discutido muito nos fóruns globais de transição energética justa, é que a energia eólica traz muito desenvolvimento econômico e social. Imagina o Nordeste brasileiro, que há alguns anos era considerado uma região com pouca oportunidade econômica, com muita pobreza, pouco desenvolvimento econômico. A energia eólica chegou no Nordeste brasileiro há mais ou menos 15 anos e mudou a cara econômica e social da região, porque levou muito crescimento e desenvolvimento econômico e social. Então, assim, quando a gente está falando de transição energética justa, a energia eólica no Brasil, ela é o retrato do desenvolvimento e da inclusão. Sim, perfeito. E oferece empregos, oferece renda também? Oferece emprego, renda e também arrecadação para as prefeituras, para os estados. O aspecto mais importante da eólica é que ela utiliza as terras, e essas terras elas são arrendadas. Tá. Então, nós temos vários pequenos proprietários que alugam os seus terrenos por 20, 30 anos e recebem uma renda mensal. Terras que, num passado muito recente, não davam retorno para esses proprietários por causa do semiárido. Então, eles vivem da produção, da pecuária, mas era pouco para eles. E muitos estavam no Bolsa Família. Sim. Com a chegada dos parques, aquela área arrendada passou a trazer uma renda para a região e passou a ser a principal renda. E muitas famílias já deixaram Bolsa Família, porque elas recebem por mês uma renda 5, 6 vezes maior do que elas recebiam anualmente. Então, isso traz um impacto, um efeito multiplicador da renda para as famílias muito grande. Esse é o primeiro aspecto, o efeito renda, que nós economistas chamamos. O outro aspecto, dentro desse efeito multiplicador, é que aquela renda vai fazer com que haja mais consumo, mais investimento, e isso traz toda essa roda econômica de desenvolvimento. E os nossos parques, nós prezamos muito por treinar a mão de obra local e preparar a população local para trabalhar nos parques, desde a fase de construção até a fase de operação. Então, nós temos muitos cursos de formação com o Instituto S, com o Senai Cimatec, o ISE, que é o Instituto Senai de Inovação no Rio Grande do Norte, e nós promovemos muita formação. E uma coisa muito recente que nós fizemos, de 5 anos para cá, foi criar cursos específicos para as mulheres. Na agenda da inclusão, de colocar mais mulheres no mercado de trabalho e incluir mulheres em setores que antes eram considerados muito masculinos. Setores tais como engenharia, né? O STEAM, de forma geral, era assim muito voltado aos homens. E hoje a gente está promovendo uma grande inclusão, porque a agenda de gênero é também uma das pautas que eu pessoalmente gosto e trabalho. Como que a energia eólica se compara com a energia solar? Nós temos algumas comparações relevantes, que aí me lembra um outro aspecto que eu queria destacar para você, que é o seguinte, das vantagens da eólica. A eólica chega nessas regiões, mas quando você separa uma área para produzir eólica, você ocupa efetivamente do terreno de 3 a 5%. Porque o aerogerador, você implanta ele ali
e aí toda a outra área fica livre. Então, é a única forma de produção de energia em que você convive uma atividade econômica, seja agricultura, seja pecuária. Isso no Rio Grande do Sul é mais perceptível, porque lá a terra é muito fértil também. Tá. Então, convive ali o agronegócio com o aerogerador. Até um dono de terra nosso, uma vez na inauguração do parque, ele falou, no primeiro andar a gente produz vento e embaixo a gente produz arroz. Tá. Então, tem muito essa característica. A energia solar é limpa, é renovável, é competitiva, não emite CO2, traz também desenvolvimento e crescimento econômico para as regiões. Então, elas são muito parecidas e essas duas fontes juntas vão determinar o futuro da matriz elétrica do Brasil e do mundo. Se você observar, globalmente falando, são as fontes que mais crescem no mundo e são determinantes na transição energética. O aspecto diferente da solar com a eólica é a ocupação de área. A solar efetivamente ocupa toda a área. Ali você não consegue fazer agricultura e pecuária na região que você decide fazer um parque solar de grande porte. Esse é o primeiro fator. O segundo é a produção. Você instala uma máquina eólica, a capacidade de produção líquida dela é em torno de 40% a 60%, porque o vento é muito bom, muito forte no Brasil e a gente produz de 40% a 60% de uma máquina. Uma hidrelétrica produz 60%. A solar não, ela produz em torno de 25%. É o que nós, engenheiros, chamamos de fator de capacidade. Traduzindo para a nossa linguagem, o fator de produção. O fator de produção da solar ainda é muito baixo. Você instala um painel e tira dele só 25% da potência dele. É igual potência de motor de carro. Você não anda 220 por hora o tempo todo. A velocidade média, em geral, é 100 km por hora, embora a potência seja 220. Isso acontece com a turbina eólica. A potência é 10, você tira 6. No caso da solar, a potência é 10, você tira 2,5. O Elber, você me disse que você está com cargo no governo agora, especialmente para a COP do Clima em Belém do Pará, que vai acontecer daqui a 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas de quando a gente está gravando aqui. Conta o que você vai fazer lá em Belém para a gente, por favor. Então, eu fui honrada com esse convite do nosso presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago. O presidente da COP e a sua diretora, Ana Toni, são pessoas que eu já era bastante próxima, porque eu estou na agenda do clima já há muitos anos. Não é? Eu estou à frente da Beólica, mas eu tenho algumas participações lá fora. Eu sou vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica, que é o GWEC, é o Global Wind Energy Council. E com esse trabalho internacional, eu tenho rodado o mundo já há uns 12 anos, mais ou menos, e participado de COPs e entrei na temática do clima, mudanças climáticas e transição energética. Então, eu tenho levado a voz do Brasil lá fora no que se refere à transição energética. Então, agora, a COP30 é uma COP de implementação. Ela não é mais uma COP de gabinete em que só os negociadores vão ficar falando. Muito pelo contrário, já foi falado, já foi dito e já foi assinado, precisa ser cumprido. No contexto de COP de implementação, é muito importante que haja uma divulgação, uma comunicação maior do que é COP, do que é clima, qual é o desafio, e vocês já fazem um trabalho muito importante aqui com esse podcast, com um viés forte da academia, e o embaixador, ele criou 30 enviados, COP30, 30 enviados, de 30 temas muito relevantes para a economia, setor empresarial, florestas, energia, e aí me convidou para trabalhar com energia, só que não é só energia renovável, a minha missão é energia como um todo. E aí o meu papel é trazer para a sociedade, e aí quando eu digo sociedade, eu estou falando famílias, investidores, academia, sociedade civil, e trazer a linguagem da COP para a sociedade, o que eu estou fazendo agora, e também levar a linguagem da sociedade para os tomadores de decisão, porque nós temos que implementar o que foi combinado. E esse é o nosso grande desafio. Negociar foi até fácil, levamos 30 anos. Foi fácil, levamos 30 anos. Foi combinado que nós temos que investir fortemente em energias renováveis e que nós temos que promover a
transição para longe dos combustíveis fósseis, que os países precisam definir as suas NDCs e cumprir as suas NDCs. É bom você explicar o que é NDC. NDC, então, a gente está falando de contribuição nacionalmente determinada, que nada mais é do que o compromisso de cada país com a descarbonização da economia. Tá. O que está claro para nós é que as mudanças climáticas, elas são resultados da emissão de CO2 equivalente, de gás carbônico equivalente. Sim. Então, para que a gente pare de modificar o clima e aumentar a temperatura da Terra, a gente tem que parar de emitir gases de efeito estufa. E aí, ao reduzir essa emissão de gases, nós precisamos mudar o nosso modelo econômico. Nós somos a sociedade do petróleo, a sociedade do combustível fóssil. A gente tem que transitar dessa sociedade do combustível fóssil para uma sociedade descarbonizada, porque o uso da energia de forma geral responde por 80% das emissões globais. Isso significa que, se resolvermos energia nesta equação, nós vamos resolver 80% dos problemas. Os outros 20% está associado ao uso da terra e outros processos produtivos. Então, sendo que nós somos uma sociedade economicamente dependente do fóssil, nós temos que partir para uma sociedade descarbonizada, e esse é o grande desafio da humanidade. Como que a gente combina com as empresas de petróleo? Como nós combinamos? Nós tentamos combinar com as empresas do petróleo e já faz tempo que a gente tem tentado combinar. E parece que está muito claro que não basta combinar, porque os acordos eles acabam sendo quebrados. Eles não são cumpridos porque eles dependem muito de um fator chamado econômico. Tem um fator político, tem um fator social, mas o fator econômico tem sido o fator mais explicativo nessa discussão. Vamos voltar a 2020, tempo bom aquele. 2020 foi um ano muito importante para a sociedade global, foi o ano da crise de Covid. Mas eu não estou falando só de Covid, eu estou falando do início do ano que nós tivemos uma grande crise do petróleo, em que a oferta do petróleo se tornou excessiva e o preço do petróleo caiu absurdamente. Naquele mesmo momento, a sociedade ficou trancada em casa e passou a refletir a respeito de si próprio. O que é que nós estamos fazendo enquanto indivíduos? Essa crise que nós estamos enfrentando, essa crise de saúde, crise sanitária global, ela é só um pedaço daquilo que a gente pode enfrentar com relação às mudanças climáticas. Aquele ano foi um ano de muita conscientização e de acordos. E muitos bancos, não vamos mais financiar os fósseis, as empresas de petróleo mudando seus nomes para empresa de energia, vamos investir em renovável, mas foi só o preço do petróleo subir novamente e esse discurso foi se esvaziando porque há uma forte taxa de retorno da economia do petróleo. É que o petróleo dá muito lucro. Ele é mais caro, mas ele dá muito lucro. Ele dá muito lucro e a sociedade global é ainda muito dependente do petróleo. Eu não posso tirar um retrato da economia global a partir da minha perspectiva de Brasil, porque no Brasil o nosso desafio é diferente. A gente tem muita energia renovável e a nossa matriz, tanto elétrica, 93% desta energia que nós estamos usando agora, ela é limpa e renovável. Isso é um privilégio. Nenhum país no mundo tem uma matriz assim, se eu falar do tamanho do Brasil. O Uruguai está com 100% de renovável. Sim. Mas o Uruguai é... Pinheiros. Sim, Pinheiros é o bairro de São Paulo. Por aí. Então, é isso. Quando a gente está falando de porte de país, não existe uma economia como a brasileira. E a nossa matriz energética também, que é o uso, inclusive em transporte, ela é 50% renovável. Os países da OCDE entrou... Que é o etanol. Os países da OCDE em torno de 13%. Então, ao tirar esta fotografia do mundo, nós vemos a discussão do petróleo de duas perspectivas. Primeiro, a do lucro, que é a principal. Enquanto a taxa de retorno for tudo isso, vai ficar difícil. E segundo, é da necessidade do petróleo. O mundo ainda não encontrou uma alternativa. A gente sabe que a trajetória é para lá, mas a gente não conseguiu imprimir essa velocidade.
Então, não dá para pensar só em acordo, nós temos que criar mecanismos de incentivo, e essa é uma lógica puramente econômica. A humanidade só age a partir de incentivos. Você criar um mecanismo indutor para que a humanidade haja de uma determinada forma. E nós precisamos precificar esta economia. Então, a gente precisa precificar o carbono. Se nós colocarmos preço e preço factível no carbono, a gente dá um sinal. E a gente tem que pensar em outros mecanismos de preço para que, de fato, essa transição ocorra do ponto de vista econômico. Porque já foi provado que, do ponto de vista social, político, ambiental e climático, não vai, só econômico. Elbia, uma última pergunta para a gente encerrar. Que dica você daria para os alunos de faculdade que querem entrar na área de energias renováveis? Bom, uma boa formação na graduação, e eu nem vou determinar qual graduação seja. Hoje, se você faz uma boa formação na graduação, você consegue migrar e se adaptar. Eu tenho um aluno da SPM, que foi meu estagiário de marketing. Ele foi lá para a minha empresa me estagiar como marketing, tem 10 anos. Sim. Aí ele começou a se interessar por energia, se apaixonar. Sim. Foi fazer mestrado na área de inovação e tecnologia. Tá. E depois fez um doutorado estudando energia. Hoje ele é head da minha empresa, especialista em energia e se formou em marketing. Esse é um belíssimo exemplo. Perfeito. De uma boa formação, mas você, por afinidade, você vai estudando, você vai entrando. Então, assim, invista na sua graduação, independente do que você esteja fazendo. E seja aquele profissional capaz de fluir de uma área para outra, porque a formação de hoje, que vai determinar a economia do futuro, que é esse novo modelo econômico global, que é o modelo de economia de baixo carbono, ela exige uma certa fluidez do pensar e uma adaptação. Então é isso que eu aconselho os alunos. Muito bom, Elbia. Muito obrigado, viu? Sensacional. Adorei também.